Olá pessoal, dando continuidade então aos nossos encontros, já programado o encontro desta próxima aula, já seria portanto aqui a nossa terceira aula gravada, né? Nós temos então uma sequência do que já se viu no último encontro quanto à questão da topografia, essa geografia do Código de Processo Civil. Bem, nós já começamos então a partir de agora o ingresso mais, vamos dizer, de frente com a questão da tutela provisória. Quer dizer, a tutela provisória sendo uma atividade não consagrada pelo novo Código em absoluto, mas ela foi, vamos dizer, modificada. Eu não diria melhorada, ela foi modificada no sentido de trazer então alguns avanços e mais retrocessos ainda do que esses avanços, mas que estabelece ainda uma atividade que merece todo o cuidado, todo o carinho e, repito, não poderia estar lançada onde está lançada dentro do nosso código, lá na parte geral. A tutela provisória é uma tutela absolutamente especial, onde ela se desenvolve com uma ciência, com uma técnica, com certa, vamos dizer, até grande autonomia, né, diante de uma perspectiva científica em que vários autores vêm se debruçando ao longo de décadas, se não séculos, a respeito desta providência. Vejam que na história da tutela provisória, vamos chamar assim a tutela cautelar, né, sempre se mostrou nesta parte histórica uma certa nuvem quanto à boa ideia de sua necessidade e seu surgimento. Mas a verdade é que a vida em sociedade, ela sempre trouxe situações de absoluto perigo, né, de receio por parte da população ou por parte do indivíduo, em que se trabalhasse com uma determinada cautela, a atividade cautelar vem daí, e com essa cautela, então, se estabelecesse, vamos dizer, providências, né? Se estabelecessem métodos, metodologias capazes, então, de frear aquele receio, quer dizer, de resguardar aquela situação de perigo ou de dano, e aí fazer com que se protegesse o direito material de alguém ou de alguma comunidade. Vejam então o que nós fazemos hoje, né, no atual estado de coisas que nos encontramos dentro da realidade brasileira. Nós estamos vivendo uma situação de cautela, numa situação de perigo e, portanto, as providências são de acautelamento. Vejam que até mesmo a própria judicialização de tudo hoje na nossa vida, né, desde a saúde até a educação, né, a questão mesmo da segurança, tudo está sendo aí acautelado, quer dizer, cotidianamente, rotineiramente, como situações de verdadeiro convívio, né, que nós temos quando dormimos e quando acordamos, estamos sempre nos acautelando para várias coisas, né? Até o fechar de uma janela já é um acautelamento para que se evite intempéries dentro da nossa casa ou que se evite mesmo um assalto ou outra situação de risco. Por isso, então, a atividade cautelar, ela vem neste ordenamento histórico com uma grande interrogação de como ela começou a ser primeiro editada. Mas nós temos alguns dados que podem nos auxiliar bastante. Vejam que lá no direito romano, nós temos então que a tutela cautelar não era, claro que não poderia ser conhecida e muito menos estudada, porque na verdade ela não tinha ainda sequer raízes, mas mesmo assim o Estado romano sabia proteger determinadas circunstâncias, como por exemplo a própria propriedade, né, a propriedade de alguém que se visse alijado da posse, né, por alguma atitude ilícita de alguém. Então, nesse momento, o próprio direito romano já estabelecia medidas, né, fórmulas ou formulários que eram estabelecidas para este sofrear de atitudes de alguém que quisesse fazer com que a propriedade fosse realmente atingida, né, de maneira indevida. E no direito romano ainda, né, dentro da medida em que o Estado tomava a si já a dor
pelo sujeito, pelo seu cidadão. O Estado já patrocinava a atividade jurisdicional, ainda embrionária, mas o Estado já tomava estas medidas de cautela, dizer, até mesmo afastando o perigo, afastando o receio, né, do dano que pudesse existir, né? Então vejam, concedidas em sede de possessórias, né? Como eu disse há pouco, embargos de obra nova. O que é isso? Embargar uma obra nova? Uma obra que seja nociva ao direito de vizinhança, por exemplo, né? Então o camarada abre aqui do lado da minha casa uma piscina, né? Abre um buraco e não conclui a obra, fica aquele buraco ali meses e meses e meses, sendo foco de mosquito, de outro tipo de bactéria, enfim, o que for, ali naquela situação que é nociva ao direito de vizinhança. Com isso, então, eu posso entrar com um embargo de obra nova, pedindo, então, ou que se conclua de uma vez a obra, ou então que ele desfaça o que fez, no sentido de tapar aquele buraco, enfim, aquela situação que está ali a céu aberto e precisa de cautela, precisa de um acompanhamento de alguém para que este prejuízo não se propague, né? Então vejo que aí começam também, dentro de um dos maiores ramos de atividade da função cautelar, que é o direito de família. Você não tem ideia de como o direito de família é propício. Ele, na verdade, ele é um criadouro de casos, né, em que a atividade cautelar está presente na guarda de filhos, na questão cautelanda dos alimentos, na questão da visita dos pais, né, quando separados, a visitação aos filhos, na questão da proteção da propriedade ou da posse, né, quando o casal se separa e precisa proteger aquele bem que está em posse do outro, que não ficou em casa, né, aquela pessoa que, não tendo ficado em casa, teme que o que ficou em casa acabe dilapidando o patrimônio. Então são situações tantas que florescem dentro do direito de família. Hoje, dentro da área médica, né, o que nós temos de atividade médica, atividade medicamentosa, o que precisa mesmo até para leitos hospitalares, tudo está envolvendo atividade cautelar. Quer dizer, alguém precisa provocar o Estado para que o Estado, em nome desse alguém, acautele a situação, proteja a situação, faça uma blindagem em relação àquilo para que o receio do dano ou o próprio dano não ocorram, né? A questão agora aqui é uma questão de proteção, né? De garantia de um direito, né? Vamos dizer, de dar ordem àquilo que precisa ser assegurado e não causando, então, maiores prejuízos, né? Vejam que em 1865, um camaradinha chamado Adolf Warth, esse camarada estabelece pela primeira vez a grande distinção do que nós vimos há uma aula atrás entre o direito material e o direito processual. E ali, dentro do direito processual, as coisas realmente acabam se misturando. Dentro do direito processual, nós vamos ter medidas cautelares, às vezes não amparadas legalmente. E aí entra exatamente aquela questão de qualquer pretensão de direito material não necessariamente precisa ser protegida pela lei escrita. Basta que exista uma situação onde precisa este acautelamento, esta segurança, esta garantia, evitarmos esse dano e nós teremos aí então, mesmo ao arrepio de uma lei escrita, nós teremos a devida proteção. Aí o Adolf Warth trabalha bem nesse sentido no ano de 1865, veja há quanto tempo ainda, né? Aqui já no final do século XIX, nós já encontramos outro avanço, né? O estudo a respeito da medida do sequestro inserida no processo de execução. Aqui houve um problema. O legislador italiano colocou dentro do processo de execução, quer dizer, o processo de realização de um direito, seja de um título executivo judicial ou extrajudicial, ele colocou ali a medida do sequestro. Mas o que é o sequestro? Ora, o sequestro é a atividade em que se sequestra, vamos dizer, se bloqueia, se faz a constrição de determinado bem, um bem que deva ser indicado pelo credor. Então, o credor, na época, na Itália, ele tinha o dever de indicar que o devedor
tivesse um veículo tal, que ele tivesse um imóvel tal, que ele tivesse bens aplicados em ativos financeiros, enfim, o credor deveria indicar para aquele bem, aquele preciso bem, ser sequestrado. Portanto, haveria um determinismo esse bem, né? O bem deveria ser pré-determinado pelo credor para que fosse então sequestrado. Aí o oficial de justiça ou medidas judiciais outras faziam com que este sequestro se realizasse. Mas aí surgiu este problema, tá? Mas e se eu não conheço bens do devedor? O que eu posso fazer? Eu sei que o cara tem bens, mas eu não sei onde é que estão. Então o que fez o direito italiano? Ampliou a ideia do sequestro, que era exclusiva para bens determinados, para bens indeterminados. E aí o sistema italiano, além de criar o sequestro, criou o arresto dentro do processo de execução. Este avanço foi significativo. E o que é o arresto? O arresto é também, como um sequestro, um bloqueio de bens. Agora, no arresto, nós temos o bloqueio de quaisquer bens que estejam sob a vista do oficial de justiça, por exemplo. O oficial de justiça vai à casa do devedor, entra com mandado de penhora, ele ingressa na residência do devedor e vai lá ver, por exemplo, o camarada tem uma televisão, que bacana, o camarada tem um laptop, show, vai ser penhorado, o cara tem um super refrigerador, né, dentro da sua despensa que não precisa para o uso doméstico todo dia. Então, estes atos são de arresto. O credor não se preocupa em indicar que bens serão esses. Quaisquer bens podem ser, então, bloqueados através de uma medida de arresto. Este momento, então, vê-se que a Itália estabelece um cotejo também com o direito alemão, né, o direito germânico, estabelecendo, então, esse fechamento de medidas que estavam incompletas até então ou dificultadas pelo sistema do próprio sequestro, como eu disse, que deveria o credor correr atrás sempre dos bens do devedor, né? Muito bem. Então, aqui. Já no início do século XX, a Itália, pelo nosso já conhecidíssimo Giuseppe Piovenda, né, trabalhando com o direito da teoria do direito concreto da ação, procurou dar sistematicidade à tutela cautelar. Então ele tentou, além de dar um sistema processual, ele tentou também nominar as medidas cautelares. Que medidas cautelares poderiam ser estas?